Bom dia. Bom dia, tudo bem? Gilberto, né? Isso, Ei, Gilberto, será que vai ser só nós dois? uai, provavelmente Então vou te eu, pegar para Cristo hoje, hein? eu até te. Deixa eu abrir minha câmera aqui. Eu até te, como que fala? Sugiro começar e fazer o que você tem que fazer, porque esses alunos dessas matérias EAD, eles são muito irresponsáveis, sabe? Então, se não prejudica mais ainda, né? Porque no primeiro dia de aula que estava no calendário, não aconteceu a aula, né? Então, Pois é. É porque a professora, a Luciana, que era a responsável, né, pela disciplina, ela nos deixou abruptamente, sabe? Então, mas vai ter a reposição dessa aula. Né? Além, que é hoje, né? a gente vai ter mais três. Daqui a 2 semanas tem a reposição da primeira. Mas assim, vamos seguir uma ordem cronológica de toda forma. Ah, Tá? ok. Tudo bem. Beleza? Essa de hoje estava já no calendário, né? É isso mesmo. Ela já estava no calendário, mas como a segunda aula. Ok, combinado. Beleza? Esperar mais um pouquinho. Já entrou agora a Juliana Martins. Ok. Bom dia, Juliana. Gilberto, Sim, eu vou pedir só a gentileza para você desligar o microfone, ok, só para não dar interferência aqui. ok. Combinado. Eu esqueci. Obrigado. Viu? Nada, que isso. Já temos um quórum maior. O Luiz Fernando entrou também, temos 3. Pessoal, eu já vou começar, porque o nosso tempo aqui ele é reduzido, né? E de toda forma a aula fica gravada para os demais, então não vai haver prejuízo. Primeiramente, bom dia, né? Tudo bem com vocês? Vou me apresentar, meu nome é Guaraci, eu sou professor dessa disciplina esse semestre. É muito bom conhecê-los pessoalmente, né? Ainda que de forma telepresencial. Como eu falei para o Gilberto, né? Quando vocês não estavam aqui ainda, além desse encontro, né? A gente vai ter mais 3 encontros ao vivo, né? Daqui a 2 semanas tem mais um. E nesses encontros, eu vou tentar fazer um apanhado, né, do que eu achei mais relevante desse conteúdo que está sendo estudado aí, pelo material, né, da plataforma. Ou seja, nada do que eu falar aqui vai ser diferente, né, dos módulos. Né? E o conteúdo das atividades, eles estão integralmente, né, no material disponibilizado lá para vocês. Né? Aqui vai ser um local, né, para possíveis esclarecimentos, né, e reforço para o conteúdo já visto dos textos, né, e das videoaulas gravadas. Quanto às atividades, né, como nós temos uma quantidade significativa de alunos, eu peço para que as dúvidas, né, especificamente em relação às atividades, né, ou mesmo quanto ao conteúdo, elas sejam resolvidas por meio da plataforma Tira Dúvidas. Vocês já verificaram essa ferramenta lá no sistema? Sim, Pois é, essa ferramenta ela é muito boa, né, porque qualquer questionamento ele pode ser feito, né, seja em relação às dúvidas das ferramentas da plataforma, seja em relação ao conteúdo. Aí você coloca o questionamento lá, ou eu, ou o Jorge, né, que é o tutor, né, que nos dá suporte, a gente responde num prazo de até 48 horas. Mas normalmente, quando eu recebo o e-mail, como não são muitos, né, até agora tiveram 3 ou 4 dúvidas relativas a essa disciplina lá, eu imediatamente eu recebo a notificação por e-mail e a gente vai lá na hora, sabe?
regra é de que a gente tem um máximo de 48 horas para poder responder os questionamentos feitos por vocês, né? E essa plataforma ela tem uma abordagem interessante, porque todos os questionamentos, né, e as respostas dadas a esses questionamentos, eles ficam lá registrados. Então, dependendo da circunstância, né, alguém já até perguntou, né, a mesma coisa que você ia perguntar, e você já tem a resposta lá. Não a resposta, né? O caminho para você chegar na resposta. Né? E se isso não aconteceu, basta você fazer o questionamento, colocar o título. É muito simples, é como todo mundo aí, não vai, ninguém, acredito que ninguém vai ter problema com isso, não. Beleza? Só que, assim, de todo modo, no final da aula, se a gente tiver tempo, né, se a aula correr muito rápido, sem interrupções, né, sem problema de sistema, eu vou tentar fazer uma análise aqui com vocês para abrir caminhos aí para a questão discursiva, né, que foi proposta na atividade, né, que é uma questão que tem mais peso na nota, né, e tem como é uma questão que, embora seja aberta, ela tem um gabarito, seria interessante eu direcionar vocês para vocês não saírem muito da rota dessa resposta. Tudo bem? Então vamos lá. Hoje a gente vai tratar, de certa forma, uma introdução ao estudo do direito, né? Deixa eu colocar no slide aqui os nossos objetivos de aprendizagem. O objetivo hoje na aula aqui são esses critérios aí, né? Identificar os elementos essenciais de regulação da vida em sociedade, identificar os elementos do direito natural e do direito positivo. E aqui eu já adianto, né, que esses elementos do direito natural e direito positivo, né, eles vão ser objeto da questão discursiva. Identificar, né, os principais sistemas jurídicos do Ocidente, identificar as principais fontes do direito no Brasil, e a gente vai dar início, né, a uma análise da estruturação do Estado, né, pela Constituição de 1988. A gente vai começar, certamente, não vai terminar, porque essa matéria aqui, provavelmente, a gente vai dar continuidade na próxima aula, mas a gente já vai começar esse estudo. Certinho, pessoal? Então, vamos lá. O que é direito? O direito, ele pode ser entendido como um conjunto de normas que regulamenta, né, a vida em sociedade. Mas, como eu falei, né, para a gente compreender melhor esse conceito, é interessante a gente abordar, no primeiro, né, assim, de forma introdutória, né, uma distinção importante, que é justamente a distinção entre o direito natural e o direito positivo. O direito natural, né, ou podemos chamar ele também de jusnaturalismo, é um direito que, assim, ele supõe a existência de um direito universal. Ele é estabelecido pela natureza, né, como uma ideia geral de justiça. Né? É uma ideia de direito que a gente adquire quando a gente nasce. Ele tem características específicas, né, que foram objetivadas, né? Assim, ele é um direito que ele não é escrito nem criado pelo Estado. É um direito que ele é válido universalmente. É um direito que não muda. É um direito que ele não é afetado pelo tempo. Eles são direitos, né, inerentes à natureza humana. Ou seja, basta que você nasça, né, basta que você seja um ser humano, que você venha a ser um ser humano para você ter esses direitos. E o direito natural ele tem uma fundamentação, né, pré-existente ali na moral e não nos textos, né, jurídicos, não nos códigos. Inclusive, ele é superior, né, e anterior à própria criação do Estado. Quais são os exemplos que a gente pode dar de direitos naturais? Direito à vida é um. Direito à liberdade, direito à propriedade, direito de reprodução, direito de... né? E de outro lado, a gente tem o direito positivo. Né? O que é o direito positivo? Já é o contrário. Ele é o conjunto de regras, né, elaboradas e vigentes num determinado país, né, numa determinada época. Né? É todo o sistema, é o ordenamento jurídico, né? Todo o sistema normativo vigente do país.
Diferente do direito natural, assim, o direito positivo, ele tem um caráter temporal, né? Ele pode variar com o tempo. Ele é válido somente dentro do soberano, né, que editou aquela regra. Ele é formal, porque ele é necessariamente escrito, e ele é mutável, porque ele pode ser revogado por outra norma. E o mais importante é que ele é imperativo. A regra definida pelo Estado, ela é obrigatória a todos. E olha esse entrelaço agora entre os dois, né? Enquanto o direito natural, né, ele representa um rompimento, né, com a tirania absolutista, assim, o direito positivo ele surge como uma forma de garantir a estabilidade dos direitos naturais frente ao próprio Estado. Então é possível a gente afirmar que o direito positivo ele é uma tentativa de construção de um novo direito escrito, né, mas por meio da noção de um direito natural, né, que tem essa ideia de justiça. Entendidos, pessoal, em relação à distinção entre o direito positivo e o direito natural? Tudo ok para mim. Então vamos lá, vamos para o próximo slide. Esqueci de passar o slide aqui, gente, vocês me desculpem. Está aí, mais ou menos a distinção, né, genérica e objetiva dos dois conceitos. Que aí a gente vai agora passar para o estudo das fontes do direito. As fontes do direito, de um modo geral, é onde nasce o direito, né? É como se fosse a matéria-prima do direito. De onde que surge a obrigação e onde surge. As principais fontes do direito que nós temos no Brasil são a lei, a doutrina, a jurisprudência, contratos, costumes e os princípios gerais do direito. E tem várias formas da gente analisar, né, essas fontes, de dividir e organizar, mas assim, para ficar mais didático, a gente vai vamos começar pelas fontes escritas e posteriormente a gente faz a análise das fontes do direito não escritas. As fontes do direito escritas, elas são a lei, a jurisprudência e a doutrina. E uma das características, né, dessas fontes escritas, né, é uma inclinação, né, para uma maior segurança jurídica, ou seja, a gente tem muito mais coerência e previsibilidade, né, do que a gente pode ou o que não pode fazer se a gente tem previamente estabelecido onde a gente possa consultar o que a gente deve e o que não deve fazer, né? Então essas fontes elas são consideradas, elas têm uma detenção ali de maior certeza e maior segurança jurídica. E a primeira dessas, né, e a mais importante, né, dessas fontes é a lei, a legislação. Aqui no Brasil, né, por influência de Portugal, a lei é a fonte primária do direito. Né? É o direito positivado. Né? É a regra que é feita, né, pelo legislativo, né, em âmbito federal, estadual e municipal. As leis federais, né, como o Código Penal, Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, né, todas essas leis são discutidas e aprovadas pelos deputados estaduais, pelos deputados federais, né, no Congresso Nacional. As leis estaduais elas são discutidas e aprovadas pelos deputados estaduais nas assembleias legislativas, e as leis municipais, né, também chamadas de leis orgânicas, elas são discutidas e aprovadas na Câmara dos Vereadores. Né? E assim, a fonte mais importante do nosso ordenamento jurídico é a lei, né? Que ela preenche todos os requisitos de segurança e certeza do sistema. Né? Ela é escrita, né, ela é editada por autoridades competentes, né, e legítimas, né, para formulá-las, né, e ela é estabelecida por critérios, né, constitucionalmente previstos, formais. Né? E, além disso, a lei ela estabelece regras para o futuro. Né? Ou seja, as leis elas são abstratas,
Então, elas garantem, dessa forma, uma certeza do ordenamento, e elas são gerais. Elas são dirigidas à totalidade dos cidadãos, né? Garantindo, assim, uma igualdade do sistema. E a lei, ela tem uma hierarquia, né? A lei constitucional e tem a lei infraconstitucional, né? O próprio nome já fala aí que a lei constitucional, a lei constitucional, né? É a lei mais importante do nosso ordenamento jurídico, né? Inclusive, isso é previamente estabelecido, né, no texto constitucional, né, pelo princípio da supremacia constitucional, né? Esse princípio ele determina, né, que todas as leis sejam compatíveis com o texto constitucional. Então, por exemplo, se na Constituição tem a previsão de que, um exemplo, é assegurado o direito de greve, né, aí vem o Congresso Nacional no sentido de que a greve agora é um crime tipificado no Código Penal, essa lei, né, por ser incompatível com a Constituição, né, ela passa a ser inconstitucional, né? Portanto, ela vai ser necessariamente, né, objeto, né, e passível de análise, de revisão pelo Supremo. Então, a supremacia constitucional é nesse sentido, né, de que a Constituição tem diretrizes a serem seguidas pelo legislador, né? Ela tem a Constituição tem um status soberano as leis escritas, e essas leis só podem ser alteradas, né, com emendas constitucional. Mas é necessário a gente fazer uma observação aqui, que nem todo artigo da Constituição pode ser objeto de revisão por emenda constitucional, né? Elas só podem ser revistas se outra Constituição for feita, né, por meio de um poder constituinte originário. E como é que funciona isso? São as cláusulas pétreas, né? As cláusulas pétreas, elas são da Constituição, que se referem aos direitos e garantias individuais do cidadão, né? A maioria desses direitos, né, que são considerados cláusulas pétreas, estão ali estabelecidos no artigo 5º, né, no rol de direitos e garantias fundamentais, né? Por exemplo, ninguém será submetido à tortura. Ninguém pode mudar isso se não tiver uma nova Constituição, né? Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Ninguém pode mudar a crença. Só pode ser alterado caso outro poder constituinte se reúna e nova Constituição seja promulgada. Tudo certo, pessoal? Compreendido o que são as cláusulas pétreas e a lei constitucional no modo geral? E, voltando aqui para a hierarquia, a gente tem a lei infraconstitucional, que são todas as leis escritas criadas fora. O Código Civil é uma lei infraconstitucional, o Código Penal é uma lei infraconstitucional, a CLT, todas as regras fora do texto são consideradas leis infraconstitucionais. Beleza? Então, vamos aqui falar agora das outras fontes do direito, ainda no escrito, né? A gente vai falar agora dos contratos. Os contratos também são uma fonte escrita do direito, né? Contratos, eles são instrumentos nos quais as pessoas elas entre si, né? E aqui tem só uma observação, é que além da obediência à Constituição, os contratos devem obediência também às leis infraconstitucionais. Então as pessoas elas estão livres para negociar regras entre si, né, para fazer negócio, mas elas não podem ultrapassar a lei, né? Então esses contratos, desde que legalmente válidos, também são fontes escritas do direito. Vou dar um exemplo. Se João assina um contrato com Maria, se comprometendo, por exemplo, a pintar a casa dela mediante, e depois ele vai lá e não faz esse trabalho, nasce ali, né, o direito da Maria de ter seu dinheiro de volta ou o cumprimento da obrigação, né? Se João não devolve o dinheiro, ele não pinta a parede, Maria pode procurar o judiciário, né, e exigir o cumprimento do contrato. Entenderam, pessoal? Outra fonte do direito escrito, importantíssima também, que é a doutrina, né? O que é a doutrina? É a literatura jurídica. São os livros escritos pelos autores, né? Os principais intelectuais do direito, né? Tem muitos ministros do STF, a maioria deles, todos têm uma doutrina
sobre direito constitucional, né, que é a matéria ali que eles atuam, né? É graças à doutrina, por exemplo, que conceitos jurídicos são determinados, né? O artigo, a lei propriamente dita, ela não fala qual que é o conceito. Alguns falam, mas assim, a maioria dos artigos não dá o conceito jurídico específico, entendeu? Então é importante que tenha doutrina para conceituar esses institutos jurídicos que a gente tem muitas vezes de forma dúbia, né? Auxilia então no entendimento do texto legal, né? E inova as formas de interpretar, preenche lacuna, né? Se uma lei é publicada, ela tem um duplo sentido, né? O estudioso vai lá, né? O Gilmar Mendes, né? Que é um doutrinador, vai lá, faz uma interpretação sobre o artigo e apresenta o possível caminho para o juiz fazer Aí na decisão o juiz opta pelo caminho apresentado por esse autor, né? Faz menção a ele na doutrina, né? De acordo com o que ele diz no livro, né? Só que a doutrina, ela não tem uma obrigação do juiz, é só um papel auxiliar, né? Muito importante na construção do direito. Alguma dúvida, pessoal, sobre doutrina? Vocês podem me interromper a qualquer momento, viu? Se eu estiver falando muito rápido, se eu estiver acelerando o passo. Então vamos lá. Então vamos para a próxima fonte escrita do direito, que é a jurisprudência. Só que a jurisprudência, para a gente começar a falar dela, a gente tem que... acho importante a gente dar uma noção, ainda que pequena, né? Porque a gente vai abordar os grandes sistemas jurídicos em aulas posteriores, porque é uma matéria vasta, mas é bom a gente ter uma noção, né? Dos grandes sistemas jurídicos do Ocidente. Eu vou colocar esse slide aqui rapidinho para a gente, só para vocês terem uma visão. São dois os grandes sistemas jurídicos do Ocidente, né? O Civil Law e o Common Law. O Civil Law, que é o sistema utilizado aqui no Brasil, é o sistema que adota a lei como fonte primária do direito. E o sistema Common Law, né, ele utiliza a jurisprudência. E o que é a jurisprudência? É o conjunto de decisões judiciais sobre o mesmo tema e sobre os mesmos fatos, né? É a forma de revelação do direito feita, né, diretamente pelo intérprete da lei, que é o juiz, né, com uma sucessão harmônica de decisões dos tribunais. Entendeu? É quando uma conduta é reconhecida como obrigatória pelos tribunais. Então, exemplo. João ajuizou uma ação contra Maria pedindo uma indenização por dano moral porque ela xingou ele na frente de outros vizinhos, né? Xingou ele de, sei lá, corno. O juiz, com esse caso em mãos, ele vai analisar os fatos e, como a lei não estipula um valor da conduta praticada, né? Ele faz uma consulta aos casos anteriores, né, em que há ofensas dessa mesma natureza, né, para buscar um valor coerente para a indenização. Ele cita na decisão, em outro caso similar, né, para fundamentar a decisão com a mesma indenização imposta por outro ofensor. Entendidos mais ou menos o que é aí a jurisprudência? Então a gente volta aqui para o sistema jurídico, só para a gente arrematar, né, que eu comecei falando. O sistema civil law e naturalmente isso exerceu influência, né, sobre os países da Europa, e o Brasil, como é a antiga colônia de Portugal, né, por razões históricas, ele utiliza esse sistema, né? Logicamente, que com a evolução aí da sociedade, com a Constituição Brasileira de 88, que deu aí um pontapé para a interpretação, dando mais força para o esse sistema hoje está aproximando, sabe? O Brasil hoje, cada dia mais, utiliza a jurisprudência como uma fonte formal do direito. Então, está havendo uma comunalização, né, a grosso modo, do sistema jurídico, mas ainda a gente tem que considerar que o Brasil tem o sistema civil law, né? Do outro lado tem o common law. O common law, ele é oriundo da Inglaterra.
e ele assim, significa na sua origem, né, direito comum. Né? E esse modelo ele se diferencia justamente porque ele usa, né, primeiro as normas, não a jurisprudência como fonte primária. Né? Como é que isso funciona? Né? Quando tem um conflito e esse conflito é levado para o juiz, né, ele, ao invés de ir à lei, a primeira coisa que ele vai fazer é ir nas decisões que foram sendo construídas acerca daquilo ali durante anos. Né? Ele analisa se os fatos são os mesmos e aplica o direito exatamente igual ao caso anterior. Então, aqui, no Common Law, a jurisprudência, né, que é o conjunto de decisões, né, sobre os mesmos fatos, sobrepõe a lei. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, né, que foi uma colônia inglesa, assim como o Brasil pegou lá o exemplo de Portugal, os Estados Unidos pegaram, né, a influência, né, da Inglaterra e utilizam o Common Law como modelo jurídico. Você já deve ter visto em série, filme, os advogados argumentando, né, nos Estados Unidos, lá na frente do juiz, né, que se aplica o caso Madbury versus Mary. Né? Por quê? Porque lá funciona assim. Lá, o advogado não vai ficar falando que o artigo tal dita isso. Ele vai falar que no caso X aplicou-se aquele, o juiz decidiu daquela maneira, entendeu? Então, lá existe a lei escrita, mas ela é absolutamente secundária. Ela é só para dar uma direção para o juiz. Alguma dúvida, pessoal, em relação aos sistemas jurídicos, sobre jurisprudência? Pode falar, gente, não se acanhe. Professor. Diga, Luiz? Luiz. Bom dia, Luiz. Eu fiquei curioso em relação a esse sistema aplicado nos Estados Unidos. Suponhamos que chegue um caso, então, até o juiz e um caso que não tenha nenhum precedente. Primeira vez que está acontecendo aquela situação. Qual seria esse caso? Pois é porque assim, a gente tem que entender que no sistema common law existe o costume, né? Existe o que é feito ali inicialmente. Então, assim, existe a lei para dar um direcionamento. Né? A questão é que a lei, no primeiro caso, a lei vai ser aplicada. A questão é que, depois que a lei é aplicada, esse primeiro caso, ele passa a ser a base primordial do direito. Depois disso, outro juiz vai dando a decisão. Aí, as decisões vão se sobrepondo e, logicamente, que elas vão se alterando, né, de certa forma, para ir construindo e evoluindo junto com a sociedade. Porque a lei, ela é naturalmente engessada. A gente ela fica escrita lá, entendeu? E pode ser que um dia a lei não consiga cobrir o caso novo que está chegando. Entendeu? Então, inicialmente vai ser utilizada a legislação, ou, se não tiver legislação, o que a sociedade acha ali, o que é habitual naquela sociedade. Mas como assim, o sistema jurídico como law é uma questão que veio a ser compreendida ali a partir de 1600, já tinha um costume. Então, por exemplo, qual que era o costume antes disso? A pessoa matou alguém. Tinha já uma sanção para quem mata. Entendeu? Então, o juiz do common law, ele já tem ali, além da lei, um direcionamento do que era costume na época. Entendido? Entendido. Beleza, Luiz. Obrigado aí pela participação. Então tá, pessoal. Então, vimos aí que no sistema common law existe a lei escrita, mas que ela é, de certa forma, secundária. Então, vamos agora para as fontes não escritas do direito. Outra fonte, né, do direito aqui no Brasil que não é escrita, assim, ela é mais a título de exemplo, sabe? Porque
O costume no Brasil é pouco usado, mas assim, nós temos de certa forma, alguns exemplos dele, né? Porque o que é o costume? O costume é o conjunto de ações, né, feitas em sociedade, que dentro de uma razoabilidade se torna uma regra de aplicação geral, né? É um hábito social com legitimidade, né, reconhecida por todo mundo. E, ao contrário da lei, né, das normas escritas de uma forma geral, ela tem menos segurança jurídica, obviamente, mas ainda assim, né, como eu disse, ela é utilizada, não mais, né, porque agora, o principal exemplo que nós temos aqui é o cheque, né? Em regra, o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Mas as pessoas elas começaram a passar cheques, né, indicando a melhor data, né, para o credor descontar, o famoso cheque pré-datado. Né? Não existe qualquer lei dizendo que isso é possível, né? Ao contrário. Tem a previsão expressa, né, na lei, no ordenamento jurídico, de que o cheque é pagamento à vista, na hora. Né? Mas o costume, né, do cheque pré-datado ele se tornou tão grande, né? Foi um facilitador das negociações, né? Que a pessoa que entrar com o cheque antes da hora, indicada para o dono, e isso eventualmente cause algum prejuízo, né, para o emissor, ele hoje pode acionar o judiciário e requerer o ressarcimento com base no costume do cheque pré-datado. Então, embora assim não seja, hoje em dia é pouco usado o cheque, né? Mas é um excelente exemplo aí do que é o costume. E vamos para a última fonte aqui do fonte não escrita do direito. Essa, na verdade, ela não é uma fonte não escrita, ela é uma fonte mista, porque tem princípios jurídicos que têm a previsão legal expressa, mas a maioria deles não tem. Então, se você for, por exemplo, no princípio da segurança jurídica, você não vai achar em qualquer texto legal, assim, expressamente, o que o princípio da segurança jurídica diz, o que ele representa. Ele é construído de uma forma mais ampla em todo o texto, em todo o ordenamento jurídico, numa interpretação sistemática do direito, né? Usando mais de um artigo para dar sentido a uma coisa só. Entendeu? Os princípios, então, eles são o fundamento de todo o sistema jurídico. Né? Eles são pilares, né, que assim, norteiam as demais fontes do direito. Eles são regras que, embora não estejam assim, expressamente escritas, eles servem como um mandamento, né? Eles dão apoio ao direito e eles dão base para a criação e integração das normas jurídicas. E, logicamente, eles assim, auxiliam, né, na decisão. Então, alguns exemplos aí. Eu falei o exemplo da segurança jurídica, tem o princípio da dignidade da pessoa humana. Esse princípio da dignidade humana, ele tem previsão legal, ele está escrito. Mas tem o princípio da legalidade, princípio da igualdade, boa-fé, moralidade, princípio da segurança, proporcionalidade, princípio da razoabilidade. Só que, igual eu falei, esses princípios eles não têm uma validade absoluta. Né? Vamos pegar o princípio da dignidade da pessoa humana. Pensa bem nesse princípio, gente. Todo esse princípio, se você for pensar ele na sua essência, ele é capaz de acabar com qualquer lei. Né? A lei define que quem matar alguém vai preso. Né? E a prisão, né? Aqui no Brasil, principalmente aqui no Brasil, ela tem o caráter desumano e, inegavelmente, ela tira a liberdade do cidadão, que é inerente ao princípio da dignidade humana. Então, mas não é porque existe esse princípio que o advogado de defesa vai usar o princípio da dignidade humana para poder soltar o cara que matou alguém. Entendeu? Então, o princípio, ele não serve, ele não tem essa aplicação cogente, como tem a lei, essa aplicação obrigatória da coisa. Né? A função primordial dele, ela é mais a questão de nortear a aplicação do direito. Né? Alguma dúvida, pessoal, sobre as normas não escritas, as fontes não escritas do direito? Então vamos lá, vamos passar então para frente. Professor, dá licença.
Pode falar. O chat está desativado? Eu mandei uma pergunta no chat, que eu acho que começa a fazer. Ah, eu não vi, não. Deixa eu ver aqui. Uai, eu não tô vendo a pergunta no chat. Será que está desativado? E o pior é que eu não sei se eu consigo ativar isso não, viu? Então, deixa eu retomar a pergunta, então. Pode falar. Essa análise da Comembol, por exemplo, se eles fazem essa análise a partir das experiências... Peraí, eu não estou te ouvindo bem. Foi, melhorou. Professor? Eu não tô te ouvindo. Eu tô escutando um chiadinho só. Será que meu fone tá com problema? Não, pode ser o meu. Por isso que eu mandei no chat. Ah, entendi. É o meu telefone. Melhorou? Pode falar. Vamos tentando. A minha pergunta era se, a partir dessa análise da jurisprudência, isso não gera uma insegurança jurídica, porque é aplicado na maioria dos casos. E no caso, a regra não deixa de ser regra e analisa-se sempre uma exceção. Peraí, eu confesso que eu não escutei absolutamente nada do que você falou. Você está lendo um enunciado de uma questão? Não, eu estou fazendo uma pergunta. Eu não estou Mas entendendo. eu mandei no chat. Se puder, eu vou tentar verificar meu áudio aqui. No final, eu faço a pergunta. Ok. Eu vou... Infelizmente, eu não estou conseguindo te ouvir direito. Professor, você quer que eu leia aqui o que ela escreveu? Ô, Gilberto, por gentileza. Ela escreveu assim: professor, mas essa análise, a partir da jurisprudência, não gera uma certa insegurança jurídica devido à análise da regra objetiva? Foi a Renata que fez a pergunta, né? Renata Nunes. Renata, absolutamente, né? A gente tem, assim, igual eu te falei, tem uma inclinação para a segurança jurídica, mas a jurisprudência, hoje a gente está tendo um debate amplo sobre o que é o ativismo judicial. Como eu falei, a Constituição de 88, ela trouxe uma série de ferramentas para o Poder Judiciário, no sentido de que eles podem fazer a interpretação da lei, e a lei, hoje, e as decisões das cortes superiores, elas são precedentes obrigatórios, entendeu? E tem sim, dá problema sim, tem juiz hoje que decide contra a lei, independentemente do que está escrito no texto legal. Então, isso está causando um problema, mas é um problema que a gente vai corrigindo de acordo com a nossa evolução, né? A nossa Constituição, ela é relativamente nova, ela tem hoje 35 anos, então a gente tem que ir aprendendo com tentativa e erro, fazendo testes e ver como é que vai ser para a gente conseguir uma segurança jurídica com base na jurisprudência. Mas hoje, a gente tem, de fato, principalmente no Brasil, né, que é desse tamanho, é um país continental, que cada estado tem um tribunal regional, né? Assim, e é uma multiplicidade de interpretações do mesmo texto legal que gera problema. O que a gente está tendo hoje? O CPC de 2015, ele trouxe uma normatização dos precedentes judiciais. Então, hoje, a gente tem uma regra de que quem tem a obrigação de interpretar o texto legal e o texto constitucional, o STF tem a obrigação de interpretação do texto constitucional, e as demais cortes superiores, se der tempo, eu vou apresentar para vocês aqui, ó, tem um slide aqui das cortes superiores, é o Superior Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal Eleitoral, o Superior Tribunal do Trabalho e o Superior Tribunal Militar e o STF em cima. Eles têm a função de interpretação da lei federal de acordo com a especialização ali, de acordo com aquela matéria do direito. Entendeu? Então, hoje a gente tem essa tentativa de fazer esse sistema de precedentes funcionar no sentido de que
Os casos vão sendo julgados, cada um vai decidindo de uma forma, até que, por meio de recurso, chega lá e a Corte Superior define qual que é a interpretação em cima daquele fato. Só que até a gente chegar nisso, né? E como assim as coisas vão mudando, a sociedade vai evoluindo, os casos apresentados pelo judiciário são completamente diferentes, eles vão se alterando também, a gente vai tendo problemas, sim, com a jurisprudência. Então, sua pergunta foi extremamente pertinente e, inclusive, é o objeto da minha dissertação de mestrado, essa questão da jurisprudência, né, e do ativismo judicial. Como é que a gente faz para lidar com isso, para ter segurança jurídica, para a gente poder ter previsibilidade, né, das coisas que a gente pode ou não pode fazer. Se a gente faz uma coisa que a lei está determinando, que a lei está nos autorizando, e vem o juiz e faz uma interpretação diametralmente oposta àquilo, isso aí é problemático. Isso aí ofende a democracia. Beleza? Obrigada, professor. Por nada, Renata. Se precisar, você manda no chat. Eu não estou conseguindo ler o chat. Eu não sei porquê. É porque eu dei uma aula antes, eu estou vendo o chat da aula anterior aqui. Eu não estou conseguindo ver o chat. Então, hoje... Por causa do compartilhamento da tela. Se a tela estiver compartilhada, eu acho que não consegue. Pode ser. Pode ser. Mas eu então, qualquer coisa. Ô Gilberto, eu vou te deixar de ver o braço direito. Se alguém encaminhar alguma dúvida aí, por favor, você me interrompe. Para a gente poder ver se consegue sanar. Beleza? Ok. Por enquanto foi só ela. Ah, que bom. Que bom. Então, vamos lá. Agora, gente, a gente vai começar um estudo aqui sobre a estruturação do Estado, né? E quem que faz essa estruturação do Estado? É a Constituição Federal, né? Como eu disse anteriormente, ela é a nossa lei maior, né? Eu não gosto de falar esse termo, eu gosto de falar Constituição só, mas é só para dar um entendimento amplo. É a lei que todas são submetidas, todos, inclusive o Estado, é submetido à Constituição, né? E lá, a Constituição ela tem uma previsão de estruturação do Estado, né? A Constituição prevê a existência da União, né, dos Estados-membros, dos municípios, né? Tem a lista do rol de direitos e garantias fundamentais e, inicialmente, né, ela determina como que deve ser a divisão das principais funções estatais, né? No artigo 2º da Constituição, é estabelecido que são funções do Estado, a União, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. E cada uma dessas funções, elas têm, além das funções típicas, tem as funções atípicas, né? Então vamos começar a fazer uma análise aqui sobre cada função típica e atípica de cada um desses órgãos essenciais. Eles são... O povo fala que é poderes, né? Poderes do Estado. Eu não gosto de entrar nessa seara de poder, porque eu acho que o poder do Estado ele é uno, ele é indivisível, né? Segundo a doutrina de Locke. Então eu gosto de me limitar a falar funções e órgãos. Mas fiquem livres para entender que eu estou falando aqui dos poderes, né? Que vocês escutam falar aí, os 3 poderes da República. Então, vamos começar aqui pela função legislativa. Qual que é a função primordial? Né? Além de elaboração de leis, a função legislativa ela tem em patamar idêntico, ela tem a obrigação, né, a função de fiscalização. Né? Então, ela vai fazer a fiscalização orçamentária, vai fazer a fiscalização financeira, operacional e patrimonial das demais funções do Estado, do Judiciário e do Executivo. Né? Só que, além dessas funções típicas, né, o Legislativo ele também administra e ele também julga. Né? Então, quais são as funções atípicas do Legislativo? Ele administra e julga. O Legislativo ele tem uma administração interna, com contratação, né, e promoção de servidores, e o Legislativo ele também julga. Quem que aí lembra, né? Em 2016,
o processo de impeachment, né, de impedimento da presidente Dilma. O julgamento ele não foi feito por um juiz, né? Ele foi feito pelos deputados e os senadores no Congresso Nacional. Então, o Legislativo ele também tem essa função, ele tem essa competência originária de julgamento prevista pela Constituição. Então, vamos lá. Seguindo agora, a gente vai para o órgão executivo. O órgão executivo ele tem a função primordial de administrar, né? Mas é mais que só executar leis. Ele exerce atos de administração e chefia do Estado. Só que assim como o legislativo, o executivo também tem duas funções atípicas, né? Que são julgar e legislar. O executivo, por exemplo, ele legisla por meio de medida provisória. O que é a medida provisória? Ele é um ato unipessoal do presidente da República, né? Sem uma participação imediata ali do legislativo, que tem força de lei. Então, o presidente, quando ele precisa de uma medida urgente, né, foi o caso, por exemplo, das medidas sanitárias, as medidas emergenciais do Covid-19, para suspensão de contrato de trabalho, a questão do seguro-desemprego, a questão do auxílio emergencial, tudo isso foi feito pelo presidente da República à época. E, depois de um período, essas medidas caem, elas passam a não ser mais vigentes se o Congresso Nacional não for lá votar e aprovar. Mas nesse ato, nesse período, a lei criada pelo presidente, ela é válida, obrigatória e tem os mesmos critérios, né, de regra geral, abstrata, obrigatória. Beleza? E também tem o executivo tem a questão tem a função atípica de julgamento, né? E aqui é interessante a gente falar, que eu não falei isso antes para vocês, mas assim, o órgão executivo não é só o presidente da República, não é só o Congresso Nacional, não é só o STF, não se limita às cortes superiores, né? Todas essas funções e órgãos, eles têm um trabalho em âmbito municipal, né? Os entes municipais e os entes estaduais. Então, a outra função do executivo, que é a de julgamento, por exemplo, é a questão de apreciação de defesa e recurso administrativo. Você foi lá e tomou uma multa. Você tomou uma multa de um radar, mas você sequer passou naquele radar. Você vai procurar o Detran para fazer um recurso da multa, um recurso administrativo da multa. Entendeu? Então, esse recurso, ele é analisado pelo órgão executivo, não é na esfera judicial. Compreendidos, pessoal? E, por fim, a gente vai para a função típica do judiciário, que é de julgamento, né? A gente já conhece bem, e que é de impor, né, validade do ordenamento jurídico de forma coercitiva, toda vez que houver necessidade, né? A aplicação da lei ao caso concreto. Essa é a função típica do Poder Judiciário. Mas, assim, da mesma forma como as demais funções, temos aqui as funções atípicas do Poder Judiciário, que é a de legislar e de administrar. A administração parece com a questão da administração do legislativo, né, que também se refere à administração interna dos fóruns, né, contratação de pessoal. Só que a legislativa, ela tem uma abrangência mais importante aqui para nós, até faz referência à pergunta muito pertinente que a Renata nos trouxe, da formulação de leis pelo judiciário. Né? O judiciário, além de fazer o regulamento, né, o regimento interno de ou seja, cada tribunal, Tribunal Regional do Trabalho aqui de Minas Gerais, fica na Getúlio Vargas ali, o presidente do tribunal, ele tem a competência de formular as regras que vão ser incidentes dentro ali, né, e ser respeitadas por advogado. Tempo de sustentação oral, é ali que vão ser definidas as regras. E, além disso, nós temos a prerrogativa de edição de súmula. Vocês já ouviram falar de súmula? Súmula de jurisprudência. A súmula é a afirmação do precedente judicial. A jurisprudência vai acontecendo, os julgados vão acontecendo, e quando chega num patamar de que
tem muitos casos iguais referentes à mesma coisa, o tribunal se junta e fala, como é que nós vamos decidir isso aqui? Tá, então para esse fato, para esse caso específico, a interpretação da lei vai ser nesse sentido. E faz um enunciado, como se fosse um artigo de lei. Entendeu? Só que isso, assim, não é a função legislativa originária, é a função legislativa atípica do Poder Judiciário. Compreendido, pessoal? Então, aqui eu trouxe, além disso, nós já estamos aqui quase no final da aula, alguma dúvida em relação às funções típicas e atípicas? Gilberto, no chat tem alguma coisa? Não, né? Não, não teve mais nada. Eu vejo só os joinha aqui. Vocês querem falar sobre a questão discursiva? Eu vou fazer só um adendo aqui, porque assim, a questão discursiva, ela vai falar, ela tem uma pontuação maior, eu acho importante eu fazer tentar dar um caminho para vocês aqui, para vocês solucionarem ela de uma forma mais simples, tá? Porque ela é bem objetiva, mas ela comporta também interpretação para a gente poder ir para outros caminhos, sabe? Então, aqui a gente vai... Deixa eu só abrir a questão aqui, para eu conseguir ver. Aí, a questão discursiva. O positivismo jurídico considera a norma como um comando, né? Formulando a teoria imperativista do direito. A partir de seus conhecimentos sobre o direito natural e o direito positivo, comente criticamente a frase acima transcrita de autoria do jurista italiano Norberto Bobbio. Aqui, pessoal, eu não vou dar a resposta para vocês, não. Eu vou dar só um direcionamento. Basta que vocês façam a distinção entre o que é o direito natural, o que é o direito positivo, né? E fazendo essa distinção, pela própria conceituação do que é o direito positivo, essa questão da teoria imperativista do direito, ela já vai ser respondida automaticamente. Então, se vocês verem ali, né, pelos critérios que eu falei com vocês, né, das características de cada um, do direito natural e do direito positivo, você vai ver que uma das características do direito positivo é a questão do imperativismo. Correto? Mais alguma dúvida, pessoal? E não tendo mais dúvidas, já estamos aqui no... Professor. Leila, diga, Leila, tudo bem? Então, eu cheguei um pouquinho mais para o final da aula, porque eu estava em outra sala, né? Infelizmente, tem conflitos de agenda e a gente não consegue comparecer em todas as aulas. E aí, como o senhor levantou essa questão aí das dúvidas, eu não concluí a atividade 1 ainda, né? Eu comecei a trabalhar nas duas atividades, mas a atividade 1, em relação à pergunta 4 e 5, eu fiquei tentando entender a relação do material disponibilizado para responder a pergunta 4 e 5. Se o senhor puder me auxiliar? Deixa eu ver. Essa questão do material... Quer que eu falo? Não precisa, mas é porque essa questão do material, eu vou ter que fazer uma análise assim, inteira do material para poder te falar alguma coisa sem eu te falar a resposta da pergunta. Então, Leila, eu vou te pedir um favor. Você não estava, mas eu falei a respeito da ferramenta Tira Dúvidas. Manda para mim, lá no Tira Dúvidas, você fala, professor, conforme conversado na aula, estou mandando aqui o questionamento a respeito disso, daquilo, que aí eu te respondo hoje ainda, para você não ter dificuldade para dar continuidade com a sua atividade. Porque realmente, lendo o material, eu não consegui entender o conceito, sabe, dentro do material, e procurei de outra forma também, e aí não
não consegui compreender para responder Entendi. a 4 e a 5. É. Vou mandar lá, tá? Agora, mas só adiantando, porque muitas vezes também a gente consegue achar dessa forma. Tem uma bibliografia adicional que ela é descrita lá para vocês. Vocês conhecem a bibliografia? Vocês estão no primeiro período, né? Não, eu, na verdade, eu já estou terminando, porque eu estou pegando essa matéria agora, que é uma matéria tá. para Mas então, completar, então estou terminando esse ano. Então, eu não sei nem dizer que período que eu estou, porque eu estou baseando a obtenção de novo título, então eu nem sei. Nossa, eu sei. Aconteceu isso comigo quando eu fiz contabilidade. Eu sou formado em administração, contabilidade e direito. Então, depois que eu fiz administração, eu tive que fazer eu fiz um acréscimo de 1 ano e meio para contabilidade, mas eu fiz matéria em todos os períodos ao mesmo tempo. Pois uma confusão. Eu sei como é tô que é mais ou isso. menos assim. Não sei nem uma colinha temporal que eu tô, para te falar a verdade. Mas é o seguinte, você tem a biblioteca da FUMEC. Você já acessou a biblioteca da FUMEC? Sim. Dentro do Cinef? Que lá a gente sugere, né? No caso não fui eu, porque quem começou essa disciplina foi a professora Luciana, mas ela nos deixou de forma meio abrupta. Eu já até falei com o Gilberto isso, explicando por que não teve a primeira aula, essa aula vai ser reposta, mas ela selecionou ali uma bibliografia, e essa bibliografia, nós professores, nós somos orientados a usar uma bibliografia que tem acesso na biblioteca digital da FUMEC. Então, dependendo da bibliografia, você consegue visualizar coisas além do conteúdo da plataforma e que também foram sinalizados, né, para poder fazer essa atividade. Mas, de toda forma, manda para mim hoje, né? Quando terminar a aula aqui, você vai lá, corre no sistema, tira dúvida, que assim que acabar a aula, eu já vou começar a olhar tudo e te dou uma resposta o mais breve possível, tá bom? Tá bom, professor. Beleza, obrigada, viu? Problema. Pessoal, mais alguma? Professor, eu vou ter que sair, que eu estou atrasado para outra aula. Não, a gente já está finalizando. Você não vai perder nenhum conteúdo. Pode ficar tranquilo. Recado, não, né? Não tem não. Eu já falei tudo que eu tive. Tem só um recado que é em relação às atividades. O Jorge me pediu para avisá-los. Que é o seguinte, as atividades, pessoal, elas não podem ser entregues depois da data de forma alguma. Perdeu o prazo, já era, viu? E um detalhe, normalmente a gente fica ali até 11h59, né? Só que o sistema não permite que você encaminhe a atividade depois de 11h55. Então, você que é o cara que faz as coisas aí, corrido e tal, atente-se para essa questão. Tá bom? Professor, diga. Gilberto, deixa eu ler uma pergunta que estão pedindo para eu te passar aqui no chat. Claro. Pode falar. Eu não sei quem que está perguntando. É a Renata. Nas minhas pesquisas, eu vi contrariedade sobre essa questão. Vi entendimentos de que o direito natural e o positivo são opostos, e eu entendo que são complementares. Pode esclarecer um pouco, por favor? Essa questão, porque assim, igual eu falei, o direito natural... Eu vou sair agora, tá bom? Ok, Gilberto, muito obrigado aí pela força, viu? Bom fim de semana para todos. Você também. Renata, só um detalhe. Eu falei aqui na aula exatamente isso. Embora o direito natural e o direito positivo ele tenha características, né, antagônicas, um é escrito, o outro não é, mas não é necessariamente isso que faz dele oposto um do outro, né? Eles se entrelaçam. Por quê? Porque o direito positivo ele usa como base o direito natural para poder fazer as leis. Então, eles têm uma distinção, mas eles de fato se entrelaçam. Então não tem essa questão assim antagônica como você perguntou, não. Tem essa questão de que eles realmente se complementam. O direito positivo,
o direito natural ele tem uma premissa, né? Igual eu te falei, de rompimento da questão absolutista, né? A questão de ideal de justiça, a questão de direitos fundamentais, uma questão natural ali. O direito positivo, ele é só colocado no papel, mas a ideia é de justiça, que é primordialmente feita pelo direito natural. Então, a gente tem mais ou menos esse panorama. Mas, de toda forma, faça como a Leila. Manda para mim no Tira Dúvidas. Se você tiver problemas para fazer a questão discursiva a respeito do direito natural, do direito positivo, manda para mim que eu te dou um direcionamento mais adequado para a gente não ter problema com isso, beleza? Mas eles não são, eles de fato, eles se complementam, beleza? Eu não sei se você está me ouvindo agora. Melhorou? Melhorou bem. Que bom. Então, é porque eu vi alguns textos falando que eles eram contrários. Eu achei um pouco estranho, porque são material. Eles falam que eles são contrários, mas é porque tem essas características, né? Um é escrito, o outro é não escrito. Um é temporal, o outro é atemporal. Então, ele tem as características, sim, antagônicas uma da outra, mas se você pegar a essência do que é um busca o outro. Entendeu? Então, eles caminham de mão dadas. Então, entendi. Não, então eu acho que eu não preciso mandar lá no Tira Dúvida, não. Não, você está no caminho certo, você está no caminho certíssimo. Então ótimo. Era só para esclarecer mesmo, que eu falei, de repente tem uma outra corrente que ele queira que eu faça essa análise sobre, né, esse olhar de uma corrente, mas então eu vou fazer direcionada para esse aspecto mesmo de complementariedade. Beleza, então, Renato. Pessoal, obrigada, viu? Obrigado a vocês, viu, gente? Um bom final de semana para todo mundo. Juízo. Obrigada. Eu também. Tchau, tchau. Tchauzinho.